pouco benefício dará o estudo dos livros, a menos que as ideias obtidas possam ser levadas a efeito na vida prática. E assim mesmo, as mais valiosas sugestões de outros não devem ser adotadas sem ponderação e discriminação. Podem não se adaptar igualmente às circunstâncias de cada mãe ou às disposição e temperamento peculiares de cada criança da família. Estude a mãe com cuidado a experiência das outras, note a diferença entre o método delas e o seu, e prove cuidadosamente os que parecem ser de real valor. Quantas coisas importantes nesse parágrafo, querida amiga, querido amigo pai também, que eu sei que tem pais que nos ouvem. Vamos lá, primeira coisa. Pouco adianta estudarmos, lermos tudo quanto é livro, blog, assistirmos a vídeos, ouvirmos podcasts, se não tornarmos prático, ou seja, se aquilo que ouvimos não puder ser convertido em prática. Às vezes não é possível converter em prática porque é uma teoria muito utópica, está fora da sua realidade, e às vezes nós falhamos em converter em prática, buscamos conhecimento, mas não paramos para estudar a forma mais adequada de aplicar esse conhecimento e por isso ele acaba não sendo aplicado. Então, primeira coisa que precisamos lembrar, ao buscarmos conhecimento, e precisamos buscar, já vimos nos textos anteriores que temos o dever de buscar conhecimento e instrução para sermos melhores pais e mães, precisamos buscar conhecimento que possa ser aplicado no nosso dia a dia e nos empenharmos nessa aplicação. Outra coisa, cada conhecimento adquirido, seja por meio de estudo, seja por meio de orientação de outra pessoa ou do compartilhamento, que as amigas fazem das suas próprias experiências, todo esse conhecimento precisa passar por uma avaliação. Porque cada criança é uma criança. Cada filho tem a sua forma peculiar de ser. E não é possível aplicar em duas crianças um método absolutamente igual. Nós não temos condições de repetir exatamente uma fórmula mágica, senão nós teríamos essa fórmula mágica descrita. Não é possível aplicar uma fórmula mágica na educação das crianças. É preciso estudar não apenas sobre a educação, mas estudar também o temperamento, a personalidade da criança, para então podermos desenvolver a melhor forma de tratar com ela. Existem crianças que, se você aplicar alguns tipos de disciplina, elas vão ficar muito bem educadas, comportadas e orientadas. Outras crianças, aplicando esse mesmo tipo de disciplina, podemos fazer um estrago tremendo no que diz respeito à sua saúde mental. Então, não tem como aplicarmos absolutamente o mesmo método com todas as crianças. Então, além de buscarmos conhecimento e conhecimento aplicável, precisamos, em segundo lugar, buscarmos avaliar, submeter à prova, avaliar, analisar corretamente aquelas sugestões ou aquelas orientações para entender o que é aplicável ao nosso caso. E aí, por fim, provar, experimentar, testar, para ver os resultados que obtemos a partir daquilo. Quanto a esse último ponto, eu quero fazer uma consideração aqui. Um dos trabalhos que eu desenvolvo é um trabalho de orientação de pais. Como profissional psicóloga, muitos pais me buscam devido a problemas que estão tendo com seus filhos ou algumas dificuldades no manejo de algumas situações relativas às crianças. E eu não atendo as crianças, mas faço o trabalho de orientação dos pais. E é muito comum que os pais falem assim: ai, Karine, eu já tentei de tudo. Ai, Karine, eu já fiz isso, já fiz aquilo e nada funciona. E eu fico assim, gente, mas tudo isso que a pessoa me descreveu são métodos muito adequados, que se aplicariam, claro, em diversas situações, mas funcionariam, De uma criança para outra teria uma variedade de reações ou modos como a criança se comportaria aquele método, mas teria que ter surgido algum efeito. E então o que eu observo é que os pais, na ansiedade de solucionarem um problema, testam por 2, 3 dias uma coisa, desistem, testam por 2, 3 dias uma outra coisa, desistem, passam uma semana usando uma outra coisa, desistem. E essa variação constante de método
na educação confunde as crianças e não cria nelas o que elas mais precisam, que é uma consciência acerca do que se espera delas. Então, quando eu digo para o meu filho, vai escovar os dentes, senão você vai apanhar. E aí eu vou e aprendo que não é assim que se trata a situação. Aí no outro dia eu vou e falo, vai escovar os dentes, e o menino não vai e eu não faço nada. Aí depois eu leio alguma coisa que me dá uma outra dica. Aí eu vou e faço assim, filho, vamos lá escovar os dentes? Vamos brincar de fazer uma limpeza na sua boca igual uma lavação de carro? E aí eu vou toda divertida lavar o dente da criança. Mas aí a criança também não para quieta e eu não consigo escovar direito. Então eu tento um quarto método. Vocês estão vendo o que vai acontecer? Essa criança ela já não sabe se ela vai apanhar, se nada vai acontecer, se ela está indo para a lavação do carro, ou o que é esse negócio de escovar o dente e o que acontece se escovar ou se não escovar. Porque essa mudança constante de método confunde a criança. A criança precisa de repetição, de rotina, de instrução consistente. Então, apesar de termos que testar o método, nós não podemos ficar o tempo inteiro fazendo experimentos com as crianças. Então, o que nós temos que fazer? Estudar, avaliar esse método segundo tudo que temos conhecimento da palavra de Deus, ou seja, provar primeiramente esse método com base naquilo que é a instrução do Senhor que nós já temos. Vimos que o método ele é coerente com as instruções divinas, observarmos o nosso filho, podemos prever alguns comportamentos deles, porque nós os conhecemos, ou deveríamos os conhecer, e aí prevendo alguns comportamentos saberemos mais ou menos que tipo de reações eles terão a curto prazo, e poderemos assim fazer uma avaliação da aplicação do melhor método. Entende que o processo não é só pegar o livro e aplicar, porque não é uma fórmula mágica? Tampouco é mudar todos os dias à medida que cada dia você lê uma coisa diferente na internet? Precisamos de constância na educação das crianças também. Então, queridas mães, queridos pais, busque conhecimento, mas busque conhecimento que pode ser aplicado no seu dia a dia, que seja prático, que passe no crivo da avaliação daquilo que é pertinente a uma família cristã, a educação segundo a vontade de Deus, e, por fim, aplique isso de uma forma mais constante e consistente possível para que o seu filho fique muito mais bem orientado do que confuso nessa educação. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê auxílio nessa tarefa? É desafiador, eu sei que é, mas é possível sermos bem-sucedidas nela. Querido Deus, ajuda-nos a discernir entre tantas informações sobre o que devemos fazer na educação das crianças, o que é que deve ser aplicado com o nosso filho individualmente. Ajuda-nos a termos sabedoria, ajuda-nos a controlarmos os nossos próprios impulsos, a nossa emoção, para que sejamos capazes de pacientemente aplicar os métodos que os nossos filhos necessitam para serem bem educados. Perdoe-nos naquilo que temos falhado e nos ajude a superarmos as nossas falhas no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.